Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Possa se aceitar em nome de Jesus. A palavra do Senhor nessa noite com nossos corações. Aqui nós vamos falar um pouco sobre, não um pouco, todo o amor de Deus sobre a humanidade. Porque Deus ele não amou a humanidade um pouco, ele amou a humanidade, que ele provou isso enviando o seu único filho para morrer por toda a humanidade. E a palavra do Senhor nessa noite, quando a palavra diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna nós podemos meditar e ver nessa noite, que a vida eterna se encontra unicamente em Cristo Jesus. Não tem outro meio de salvação, não tem outro meio de Deus alcançar o homem, a não ser através do seu Filho chamado Jesus Cristo. Só que o amor de Deus é um amor que ele não, como se quero falar para você nessa noite. A gente vê pessoas dizendo como Deus tão ruim, vai fazer o inferno e jogar o homem dentro desse inferno, sendo que Deus ele é amor. Mas o amor de Deus, ele é fiel sobre a sua vida. Mas Deus ele não é só amor. A palavra fala que Deus também é justiça. Então o que joga o homem, que lança o homem à condenação, não é o amor de Deus, mas é a justiça de Deus que vem sobre a vida do homem, porque o homem não quer o amor de Deus. Porque Deus ele oferece para a humanidade, ele oferece o amor, e esse amor ele ofereceu na cruz do Calvário. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele pingou até a sua última gota de sangue. Mas a palavra vai dizer que o homem rejeita o amor de Deus. O homem não quer saber do amor de Deus. Mas por que o amor de Deus o homem não aceita? A palavra vai dizer porque as obras do homem são mal. E quando o homem vem para o amor de Deus, vem para a luz de Cristo, as suas obras se manifestam, porque quem chega em Cristo, nada fica escondido. Então, aquela que você faz de ruim, aquela obra que você tem de maldade, quando você vem para Cristo, ela vem à tona. Então, a palavra do Senhor, quando diz o amor de Deus, ele prova entregando o único filho dele. Mas há um requisito para que nós viemos viver esse amor. Ou nós vivemos numa época, nós vivendo que a gente vê que as pessoas vivem a vida toda, não recebem o amor de Cristo, não quer saber de Cristo, não escuta o chamado de Cristo, mas quando morre todo mundo fala que Deus ponha no bom lugar. Mas verdade. Como ir para um bom lugar se no decorrer da sua vida ele não quis o amor de Deus, ele rejeitou o amor de Deus? O amor de Deus é para sobre aquele que crê, ele alcança o amor de Deus. Aquele que se achega a Deus, ele encontra o amor de Deus. Então não tem como rejeitar a Deus, não crer em Deus e ter o amor de Deus sobre a nossa vida. É verdade, sim. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Mas nós temos amado a Deus. A gente temos recebido esse amor em nosso coração para nós ter o amor de Deus sobre a nossa vida. Então, quando a palavra diz que Deus amou, nos recebe porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Jesus veio, ele não veio para julgar o mundo. Jesus, a missão de Jesus como Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, aquele que se fez carne, habitou entre nós, o Verbo que veio encarnado,
o homem, ele está dando a oportunidade. Ele diz assim: olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus, ele é o resgate para aquele que se perdeu. Então nós vamos ver que não há outro meio do homem ter o resgate na sua vida a não ser Cristo Jesus. Nós temos o resgate, meu amado. Nós temos um sacrifício que já foi feito. Mas aí você fala: mas pastor, mas eu vivo a minha vida, mas por isso que a palavra diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando Cristo vive em mim, não é mais eu que vivo, o mundo vive. E Jesus é a palavra do Senhor, mas é aquele que se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então a gente vai ver que o Deus que amou o mundo, ele não aceita você ser amigo do mundo. Verdade, Deus, aleluia. Ele não aceita você ser amigo do mundo. Porque Jesus, ele veio para nos resgatar desse mundo. Meu amado, esse resgate de Jesus, a palavra diz que ele não veio para julgar. Jesus, quando ele veio em carne, ele veio morrer pela humanidade. Ele não veio para julgar. E a palavra vai dizer para mim e para você no versículo 18: diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. Então não tem como, não tem outro meio, não tem outra maneira de eu dizer assim: eu não quero Jesus, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer tudo o que eu quero, mas tipo assim, eu tenho Deus. Não, você não tem Deus, você não tem Jesus. Porque Jesus diz: ó, Jesus, ele quer fazer parte da sua vida. Jesus, ele quer fazer parte da minha vida. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele diz: vinde a mim todos que está estressado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aleluia. Mas parece que tem gente que está tão cansado que não dá um passo para Jesus. Jesus fala: então eu vou na sua porta bater, eu quero entrar. Então Jesus, ele é tão maravilhoso. Nós não damos passo, mas Jesus, ele vem nos buscar, ele nos convida. Você não vai, Jesus me fala: ó, eis que eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar. Verdade. Então Jesus, todos os dias, ele está nos convidando, ele está batendo, ele está convidando a ele, está batendo, para que a gente vá até ele. O mundo está perdido porque a palavra diz que não crê. Mas o mundo não crê por quê? Porque as suas obras são maus. Então quando o Senhor fala que ele vem resgatar todos que estão aqui nessa noite, que tem Cristo na sua vida, não é porque você é bom, você é bom. Ele te amou primeiro, ele te aceitou primeiro. Aí nós temos Cristo. Todos nós um dia se encontramos perdidos. Mas pastor, eu nunca me perdi. Sem Cristo, todo ser humano ele é perdido. Nós só somos encontrados quando Cristo nos encontra. É verdade. Hoje nós vemos essa palavra, ela sendo pregada, e quando ela é pregada, a palavra diz assim: não, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então não é Deus que te julga. O julgamento é você não crer na luz. Ah, mas Deus é ruim, Deus. Não, a palavra diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus. Então quem vai para o inferno é quem escolhe não servir Jesus. É servir Jesus. Jesus, eu fico olhando o amor de Cristo. Jesus, ele é tão maravilhoso. Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão bom. O amor de Jesus é tão grande que todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos, todo dia. Mas Jesus, ele está disposto a perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. Aquele que se arrepende dos seus pecados. E quando eu falo arrepender, não é fazer, chega no portão, faz de novo, e no arrependimento, eu estou falando arrepender, mudar de vida e ter uma mudança de vida. Então Jesus, ele perdoa. Quando a palavra diz que quando Davi, ele caiu no adultério, que ali Natan foi falar para Davi, ele falou: olha, ele preferiu cair na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é rico em misericórdia. Porque se Davi sabia
julgado pelo homem, o homem não tem misericórdia. Verdade. Por isso que Davi falou: olha, eu não prefiro cair na mão do Deus vivo, porque Davi sabe que ele é rico em misericórdia. Sabe por que nós não somos consumidos, minha amada? Fala que é a misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Não é porque somos bons ou somos merecedores, é por causa do amor de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Aleluia. É o amor de Deus na minha e na sua vida. Mas nós temos que querer esse amor. Quando Jesus fala em João 14, versículo 6, ele fala o que? Eu sou o caminho. Aí Jesus fala: verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então não tem como chegar ao Pai a não ser através de um caminho chamado Jesus Cristo. E a palavra diz que Ele é o caminho, verdade e vida. Quando Ele deu o seu caminho, verdade e vida, Ele fez o quê? Ele entregou a sua vida para que eu e você viesse ter vida. Olha como é tremendo. Jesus, Ele se despiu, entregou a sua vida para dar vida a quem estava morto. Nós se encontrávamos mortos, nossos pecados, nossos delitos. Mas o Pai, Ele diz: olha, eu enviei o meu Filho para morrer pela humanidade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, meu amado. Eu costumo falar que não teve duas arcas. Noé não teve duas arcas para que Noé viesse escapar daquele dilúvio. Então nós só temos uma única oportunidade, e essa oportunidade se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não haverá outro sacrifício. A gente vai ver que na lei o homem pecava, o homem fazia outro sacrifício. O homem pecava, havia outro sacrifício. Havia outro sacrifício, mas o de Cristo, Ele é único, Ele é perfeito, não há outro sacrifício. Se você abrir mão desse sacrifício, você está abrindo mão da sua eternidade com Cristo. É verdade. Então nós temos que querer, nós temos que se achegar ao Senhor. Mas quando eu falo de se chegar ao Senhor, eu paro para meditar também Mateus 7, versículo 18 ao 23, vai dizer: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então quando Jesus morreu para que nós produza algo bom. Um dia nós fomos árvores ruins. Nós dava fruto ruim lá fora. Nós fazíamos tudo negativo, aquilo que não era da vontade de Deus. Mas a palavra diz que um dia nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados naquele que é verdadeiro. Então hoje, quando nós estamos em Cristo, não tem como jorrar das duas águas. Aquela água ficou para trás. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então quando a palavra fala que Deus amou foi para que viesse algo novo sobre a nossa vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais. Então o Senhor, Ele nos chama para uma nova vida. E quem nos dá essa nova vida? Quem nos dá essa nova vida? Somente Cristo Jesus. E eu vou te falar nessa noite, você que é cristão. O cristão engole tanta coisa nessa terra para ele continuar bem com Jesus. A gente passa por tanta coisa nessa vida para a gente continuar bem com Jesus. Meu amado, porque se a gente for agir do nós não vamos dar frutos bons. Nós não vamos dar nada de bom. Tem vez que nós choramos, mas passa tanta coisa. Não olha que é você que é bom, não. É porque você tem o Espírito Santo, o Consolador, aquele que te fortalece, aquele que te direciona, aquele que te capacita. É Ele, não é nós, é Ele, é Jesus que faz isso sobre a mim e sobre a sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer para mim, para ti, Mateus 7, do 21 ao 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Então como a gente consegue fazer a vontade do Pai? Só através do Filho. Ninguém consegue obedecer o Pai se não for através do Filho. Nós só conseguimos obedecer o Pai através do Filho que foi enviado para morrer por mim e por você. A palavra diz: porque só um mediador entre Deus e o homem, e esse é o Filho chamado Jesus Cristo. Então, para você ver como nós não somos bons, nós não temos qualidade para chegar lá. Tem que ter um que nos leva até o Pai. E esse um se chama Jesus Cristo, porque a palavra diz que há um mediador, só uma forma, só uma ponte, só um caminho, só um que nos liga ao Pai, e esse se chama Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, está no meio de nós e nos consola, nos fortalece e nos direciona. Então, sem Jesus não chegaremos ao Pai. Não chegaremos ao Pai. As pessoas querem empurrar na minha garganta abaixo, fala comigo que religião significa religar. Mas a religião sem Cristo não religa nada. Porque quem religa o Pai, só um caminho é Cristo Jesus. Então não adianta nós, o mundo chamar Senhor, Senhor, Senhor. Que Senhor? No mundo tem vários senhores. É verdade. Mas só existe um Senhor, só existe um Filho, só existe um caminho que foi enviado que nos leva ao Pai. E esse se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a palavra do Senhor continua: olha, nem todos que me chamam Senhor. Se nós andar na rua, onde a gente for, todo mundo fala Senhor. Todo mundo chama o Senhor de Senhor. Mas a palavra fala no 22, muitos naquele dia ao de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então a palavra do Senhor está dizendo: ó, muitos chamam o Senhor de Senhor, mas nunca teve um filho sobre a sua vida, nunca aceitou o amor do Filho, nunca aceitou Jesus na sua vida, nunca aceitou o amor que Deus enviou, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então chamou de Senhor, mas nunca se sujeitou ao Senhor que está na sua boca. A palavra de Isaías vai dizer: olha, honra-me com os lábios, mas o seu coração nunca esteve nele. Então, andar com o Senhor, vai além de uma Bíblia debaixo do braço, além dessa roupa que eu estou vestindo. Não, irmão, vai além, é no profundo, é lá dentro, e você tem uma mudança. Jesus entrar, jorrar de dentro para fora e fazer algo novo na minha e na sua vida. Não é chamar de Senhor, porque a palavra diz em seu nome, que é o nome que tem o poder, é o nome do Filho que o Pai enviou para a terra para salvar toda a humanidade. Esse nome ele tem poder, porque a palavra diz: ó, muitos deu esse por cento demônio em meu nome, em nome de Cristo. Por isso que Paulo fala: olha, deixa eu pregar o evangelho. Uns pregam por contenda, outros pregam por inveja, outros pregam por dinheiro, mas deixa eu pregar. O que importa é que o evangelho seja pregado, porque isso me resulta salvação, porque quem cura, salva, liberta é o evangelho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando fala do amor de Deus, a gente vai ver o amor de Deus quando Jesus ele diz: olha, para que o mundo não aceita, porque aquilo que ele faz de mal vem à luz. E quando vem a luz, não tem como ficar. Ninguém engana Cristo, ninguém engana Deus. E Hebreus 11, versículo também vai dizer: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então esse é o amor que vem enviado em carne. Mas hoje nós esperamos o que? Jesus ele diz: eu vou preparar a morada. Nós vemos Jesus, nós vemos o Espírito Santo. Nós não vemos mais a fé, isso é crer que Jesus veio, morreu, ressuscitou
nessa vida. Por isso que a palavra diz: muitos dirão naquele dia. Mas a fé, meu irmão, não perca a fé. Acredite que o Espírito Santo é o Consolador. Acredite que o Espírito Santo é aquele que nos consola. E nós vamos perseverar até o fim, para quando chegar aquele dia, nós estamos preparados para dizer: vinde, benditos do meu Pai, porque haverá duas palavras: benditos e malditos. Não quero viver uma vida toda nessa terra e naquele grande dia você ouvir essa palavra: malditos. Então anda no caminho do Senhor, meu amado. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está vindo. O que o homem quer que Deus faça mais por ele? A palavra diz que Deus criou o mundo e viu que tudo era bom e entregou na mão do homem. Deus não entregou pela metade, ele disse, viu que Deus, que tudo era bom, entregou na mão do homem. O homem não satisfeito, pecou, errou, e ali o homem sai do jardim. Mas a palavra dele fala que Deus mandou o seu filho para buscar o homem, para resgatar o homem. Então o bem mais precioso que Deus teve e deu para mim e para você é o seu único filho, que veio e foi desprezado, e depois de 2000 anos continua sendo desprezado. Mas nós não podemos desprezar o sangue do Cordeiro. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é o único meio de salvação para a humanidade. O sacrifício de Cristo é o único meio que nós temos de salvação e de vida eterna. E nós temos que crer em Jesus Cristo. O crer, meu amado, não é dizer, eu acredito, eu sei que tem um Deus. Todo mundo sabe que tem um Deus. O crer, meu amado, é deixar Jesus entrar na sua vida. É deixar Jesus transformar a sua vida. É deixar você não viver mais, você vai viver uma nova cena na presença do Senhor. Quando Jesus encontrou com aquela mulher na beira do poço, Deus falou: essa água que você bebe, você sempre terá sede, mas a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Então nós temos uma água, nós temos um Cristo, que esse Cristo ele nos sacia, esse Cristo ele nos preenche a cada dia. Glória a Deus. É Cristo quem nos preenche, meu amado. O mundo está caindo nos pedaços, mas nós temos que estar de pé. O mundo está em treva, mas nós não somos do mundo, nós temos que estar na luz, nós temos que andar na luz. Aleluia. Nós não podemos fazer parte desse sistema, desse mundo, nós não fazemos parte disso aqui. Qualquer hora Jesus vai colher o cristão, meu amado. Ah, pastor, tem um arrebatamento. Isso é a sua hora, escolha aqui uma hora, que nós não sabemos, nós temos que viver preparados, nós temos que viver preparados, se preparando todo instante, para quando Jesus nos escolher, a gente poder estar no gozo com o Pai, dizer, como valeu a pena renunciar. Aleluia. Como valeu a pena renunciar. E nós só vamos vencer através de Jesus Cristo. Quem que já teve um momento de sede assim, de procurar água e querer beber água? Quem já passou por isso? Que quando você vê água, você se alegra. A palavra de Deus, ela é a água da vida, meu amado. Se você quer se saciar com a água, você tem que beber. Não adianta eu olhar, não adianta eu apenas olhar um alimento e eu olhar para aquele alimento morrer de fome. Se eu não dar um passo, pegar aquele alimento e me alimentar, eu vou morrer de fome. Assim é a palavra de Deus. Não adianta de nada você ter a palavra na sua casa, ou a Bíblia, e você ter. Não, se alimenta, se sacia, se encha da palavra de Deus. Aleluia. Foi lindo nessa noite. Jesus venceu através de quê? Através da palavra. Jesus venceu através de quê? Através da oração. Jesus através da obediência. Hoje nós queremos mais sacrificar do que obedecer. Vamos obedecer o princípio de tudo, meu irmão. É a obediência. Jesus ele morreu embaixo de uma obediência. Jesus ele veio para obedecer aquilo que o Pai enviou para aquilo que ele veio fazer. Então nós temos, como cristão, como servo de Cristo, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Por isso que o Senhor falou, Deus amou o mundo e enviou. E nós somos enviados por Cristo para fazer aquilo que Cristo fez. Então nós temos que exercer. Nós temos que exercer esse papel de cristão. A igreja do Senhor
vai chegar o momento, está chegando o momento, a palavra vai se cumprir. Nós iremos, meu irmão, partir dessa terra. Nós iremos partir. A palavra do Senhor também vai dizer assim, ó, o que esperamos? Vai dizer João 1, 2, 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Há uma promessa para